Olá, pessoal. Dando continuidade aqui sobre o pilar, que a gente já vem falando sobre o processo de secagem chamado ar. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar da continuação, né, das características que essa propriedade, né, que esse pilar tem. Né. Já vimos aí especificamente, né, falamos sobre o conceito dele, vimos a importância do papel do ar como o agente de secagem, né, e o quanto que ele se correlaciona, né, com a umidade relativa do ar, que também é um pilar, e também com o calor, que é outro pilar. A gente viu que o ar, de fato, é um dos pilares aí que consegue agregar boa parte dos demais, né, todos os outros pilares que a gente já falou até então, querendo ou não, estão muito correlacionados, né, com esse pilar chamado ar. E também vimos, né, que a correlação dele é muito clara, né? Quanto mais ar você tem dentro de um processo de secagem, mais agente de secagem você tem, né, que é o próprio ar em si. Então, por consequência, você tem uma secagem com rendimento maior. Por outro lado, se você tem menos vazão de ar, vai ter menos quantidade de, de agente de secagem, também, né, portanto, né, tendo um menor processo de secagem, né, uma secagem menos efetiva. Claro que isso considerando uma temperatura constante, tá? Porque se você houver variação de temperatura entre esses limites, né, de maior vazão a menor vazão, aí as regras já mudam. E a gente precisa fazer uma nova correlação para entender qual de fato vai ser o impacto no processo de secagem. Fizemos aqui também um paralelo bem prático, né, com situações de roupa secando, né, então uma situação com pouco vento e outra situação com mais vento, né, então para a mesma condição de temperatura e umidade relativa do ar, a gente sabe que num cenário onde venta mais, vai ter um processo de secagem sendo mais rápido. Por quê? Porque você tem mais o agente de secagem estando presente. Tá? Vimos como que isso se comporta, né, ao olhar um processo de secagem de grãos. Né? Usamos dois exemplos num cenário 1 com menos ar e num cenário 2 com mais ar. Então, de fato, aqui a gente conseguiu ver, né, numericamente que, de fato, no cenário 2 com mais ar de secagem, a gente tem um processo sendo tendo um rendimento maior. Né? Bom, e está claro que o processo de secagem, né, quanto mais ar você tiver, é válido, só que isso precisa respeitar determinados limites. Né? Então, todo secador industrial, né, do processo industrializado, ele já vem com informações da quantidade de ar que precisa passar pelo seu secador. Né? Então, o fabricante já faz esse dimensionamento. E essa é uma informação que o próprio manual ele traz isso para a gente, né? Traz isso para o usuário de forma bem clara. E claro, né? Então não é só disponibilizar ar, né? Então poderia causar aquela sensação de, então é só disponibilizar o máximo que há já é suficiente. Não, né? Você precisa fazer um bom balanço da quantidade de ar, né? Porque também você não pode perder as outras características, né? De ter uma umidade relativa do ar mais baixa, por consequência de ter tido um aumento de temperatura devido ao calor que você disponibilizou, certo? Então, todo secador, mais uma vez, ele tem isso muito bem informado, tá? Porque senão, se eu começo um processo de secagem, estou gerando calor através de uma fornalha, mas eu coloco uma quantidade extremamente excessiva de ar, né, essa temperatura ela vai baixar. Né? Então, eu vou estar colocando o ar, mas vou estar colocando um ar que não tem tanto poder de secagem devido a estar com uma umidade relativa mais alta, pelo fato de eu ter baixado a temperatura. Né? Então tem que ter um equilíbrio muito forte, né, entre temperatura e disponibilização de ar. E essa disponibilização de ar, ela está muito voltada, né, para o que o próprio fabricante fala, por onde que esse ar deve entrar e por onde ele deve circular por dentro desse secador. Tá bem? E como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz esse ar passar pelos locais que a gente precisa? Aí aqui, né, eu quero trazer para vocês aqui só essa breve explicação, né, sobre os modelos de secador que a gente tem no quesito ventilação forçada, né, que para esse primeiro modelo, né, a gente tem a ventilação forçada com pressão negativa. Então a gente vê aqui a, esse exemplo, né, essa ilustração de uma fornalha e de um secador, e em laranja destacado é onde a gente tem aqui o
o gerador da ventilação forçada, que, né, são os nossos ventiladores. Então eles aqui, né, eles geram esse vácuo, né, eles fazem uma sucção ao longo da fornalha e do secador, né? Então na fornalha é onde a gente tem a geração do calor, né? Onde a gente tem a combustão acontecendo, e é por onde também você já tem uma parcela do ar entrando. Esse ar ele se soma com outros pontos de entrada de ar, né, ao longo do secador, que aí eles se combinam e passam pela coluna de secagem, né, onde a gente tem essa parte mais alta aqui dentro do secador. É onde de fato a gente tem um grão. Então toda essa região de fornalha e secador, a gente trabalha com uma pressão negativa, né? Ele trabalha no lado de sucção de um ventilador, né? Então todo ventilador ele tem um lado que ele suga, né? E no lado oposto é onde ele assopra, né? Então isso é válido para qualquer sistema, né, de ventilação. Tá? Então, como a posição do secador, né, a posição do grão que vai ser seco, ele está no lado de pressão negativa, no lado sugado, a gente chama esses modelos de secador de ventilação forçada com pressão negativa. Tá? Já nesse modelo aqui logo abaixo, a gente vê que os ventiladores eles estão posicionados entre a fornalha e o secador. Aqui, entre a fornalha e o ventilador é onde a gente tem a pressão negativa sendo gerada, né? A gente tem ar da fornalha sendo sugado e ar sendo empurrado, né, na direção do secador. Como a posição do secador, né, onde a gente tem a coluna de grãos, ele está do lado de pressão positiva, né, no lado onde o ar ele é empurrado, a gente chama esse modelo de secador com ventilação forçada de pressão positiva. Tá? Cada modelo tem seus prós e tem seus contras, né, cada um deles. E claro que não é o objetivo da gente detalhar isso aqui agora, né, não, isso é tópicos para serem abordados em outros vídeos, mas de um modo geral são esses modelos que a gente tem no quesito posição da ventilação forçada, né? De um lado, pressão negativa sendo gerada e do outro, pressão positiva. Tá? Os modelos mais usuais hoje no Brasil são esses modelos de cima, né, o de ventilação forçada com pressão negativa, embora a gente também tenha alguns exemplares de pressão positiva hoje no Brasil, né, mas de uma forma geral, há uma disponibilidade bem maior dos secadores de pressão negativa. Tá bom? E quando a gente olha o de pressão negativa, a gente vê que tem uma região relativamente grande, né, desde onde você precisa puxar um ar que vem lá da fornalha, que passa por um secador, que passa por uma série vamos dizer assim, de obstáculos, né, para que esse ar passe por dentro desse grão. E aí depois ele saia para o ar ambiente, né, depois de passar pelo ventilador. Né. E aí, né, entra aquilo que eu quero explorar aqui com vocês. Né. Então, vou adentrar as particularidades do secador de ventilação forçada com pressão negativa, né, porque justamente saber, né, por onde passa esse ar, que são essas representações de seta, né, azuis, é algo que ajuda muito você ter uma eficiência, né, você ter um rendimento maior ou menor no seu secador. Né. Então, como que a gente consegue saber, né, se o ar está passando pelos lugares corretos ou não? A gente tem essas variáveis sendo medidas, né, que são justamente ter as medições de pressão negativa ao longo do secador. Tá? Mas o que, que seriam essas pressões negativas? Né? O que, que são essas medições? Né? Como que a gente sabe, né, se está bom ou se está ruim? Aí aqui eu quero, antes de entrar de novo para o secador, quero aqui fazer alguns exemplos práticos. Primeiro para a gente entender, né, como que se correlaciona, né, esse conceito de pressão negativa versus vazão de ar. Tá? Bom, aqui na situação 1, vamos imaginar aqui que a gente tem um copo, né, um copo com um líquido no fundo, esse líquido amarelo, e a gente tem um canudo. E o canudo, claro, né, na parte superior vai ter alguém ali fazendo a sucção. Vamos imaginar que a gente tem dois pontos, P0, né, logo ali na extremidade superior desse canudo, e P1, logo na primeira parte ali de entrada desse canudo. Quando eu faço o processo de sucção, né, o líquido ele vai de P1 para P2. Né? Como o P0, né, que é o ponto que eu comentei, né, que está bem na extremidade superior ali do canudo, P0 ele está mais próximo do ponto de sucção, que no caso é a boca, né, a boca da pessoa que está fazendo essa sucção. Então, P0 ele
tem uma depressão, né? Depressão é a mesma coisa que pressão negativa. Então, P0 ele tem uma depressão maior do que P1, correto? Porque ele tem um poder de sucção maior do que P1. Né? Mas por que eu tenho essa diferença? Porque são pontos mais distantes. Né? Então, P1 está mais distante da origem da minha sucção do que P0. Então, quanto mais próximo eu estou da origem da sucção, né, que no caso é essa boca, né, a boca que vai estar aqui próxima a P0, quanto mais distante eu vou ficando, mais baixo, né, mais perda de depressão eu tenho. Né? Então, quanto mais perto eu tenho do local que está se gerando vácuo, mais vácuo eu tenho. Né? Certo? Então, como o P0 está perto, né, da boca, né, ele tem uma depressão maior que P1. Certo? Vamos agora para a situação 2. Né? A mesma similar situação 1, só que digamos que esse meu canudo ele veio com um pequeno defeito. Né? Ele veio com um buraco, né, na metade dele, né? Ainda um pouco acima do líquido. Então, da mesma forma, eu vou fazer a sucção ali em P0, né? Vai ter a pessoa ali fazendo a sucção. Só que o que vai acontecer? Né? A gente, de novo, né, vai ter aqui, né, P0, a depressão em P0 é maior que a depressão em P2 e maior que em P1, né, já que, de novo, P0 está mais próximo da boca, né, do que P2 e do que P1. E P2 ele é maior do que P1. Por quê? Porque P2 está mais perto da boca, né, do que P1. Né, ele está mais próximo. Né, P2 está mais próximo, certo? E aí o que vai acontecer? Né? Claro que P0 a gente está fazendo a sucção e como tem esse buraco, né, em P2, o que vai acontecer? Vai ter entrada de ar por ali, né, por P2. Ainda vai continuar subindo líquido por P1, né, mas já não vai ser na mesma vazão que eu tinha antes na situação 1. Né? Por quê? Porque P2 agora também tá entrando, né, fluido por P2, né, que no caso aqui, como ele não está mergulhado no líquido, né, ele está puxando ar falso, certo? Então, P0 é maior do que P2, que é maior do que P1. E a vazão que está passando por P1 é menor do que a vazão que passava por P1 na situação 1, tá? Já que agora eu tenho dois pontos de entrada diferentes de fluido, tanto P2 e tanto P1, certo? E agora vamos para a situação 3. Né? Digamos que também similar à situação 2, só que no lugar do P2, nesse buraco do P2, eu fiz aqui uma, uma gambiarrinha, né? Fiz um artifício, coloquei aqui um canudo, né? Fiz aqui uma, um artifício aqui para conectar com outros canudos para poder pegar de um segundo copo, né? E aí isso vai ter lá no segundo copo, né, lá na extremidade, um P3, certo? E aí como que fica essa distribuição de pressões, né? P0, de novo, é maior do que as 3, né, do que P3, P2 e P1, porque é o ponto mais próximo do ponto de sucção, né, que no caso é a boca, né, que a gente está fazendo a sucção. P2 ele é maior do que P1 e que P3, né, pelo fato de estar mais próximo da boca do que as P3 e P1. E P1 ele é maior do que P3, né, porque, de novo, né, ele está, quando a gente olha a distância de P1 até o ponto de sucção, a boca, ele é mais perto do que o P3. Né? O P3 ele tem todo um trajeto aqui que ele tem que andar, né? E é um trajeto ainda tortuoso. Né? A gente vê que ele vai fazendo ali algumas curvas. Né? Então isso também faz com que a depressão nele, né, não seja da mesma desenvoltura que os outros. Né? E o que isso faz? Né? O que a depressão acaba afetando? O líquido aqui, a gente vê que ele está fluindo tanto por P1 quanto por P3, né, nessa situação 3, certo? Como o fato de P1 eu ter uma depressão maior do que P3, vai entrar mais ar por P1 do que por P3, né, porque o poder de sucção está mais em P1 do que em P3. Né? Então, isso aqui tudo vai se juntar para ir para P0, tá? Que é a nossa origem da nossa sucção. Tá bem?
e a gente continua logo logo no próximo vídeo sobre os demais itens.